Há momentos na vida em que tudo parece sair do lugar ao mesmo tempo. Portas se fecham, pessoas se afastam, oportunidades evaporam. E mesmo assim, algo dentro de você insiste em permanecer alerta, como se pressentisse que uma virada estivesse prestes a acontecer. Hoje, eu quero te mostrar exatamente o que esse movimento significa e por que, quando Deus está prestes a liberar uma bênção sobre a sua vida, Ele começa removendo certas coisas que você não imagina. E fique atento, porque o que parece perda agora pode ser justamente o sinal que você tanto esperava. Talvez você esteja atravessando dias confusos, onde nada faz sentido. Situações que você julgava estáveis começaram a ruir. E você se pergunta, por que agora? O que você não sabe é que existe um alinhamento acontecendo por trás do que seus olhos conseguem enxergar. E é nesse intervalo silencioso, entre o que você perde e o que ainda não chegou, que Deus trabalha com mais precisão. E quero te oferecer algo especial neste vídeo: clareza. Clareza para interpretar movimentos divinos que antes você confundia com abandono. O que você vai ouvir aqui é uma espécie de mapa para reconhecer quando Deus está reorganizando sua vida antes de te levar a um novo nível. A verdade é que quando Deus decide te abençoar de forma extraordinária, Ele não começa te dando algo, Ele começa te tirando. E é essa lógica divina que muitas vezes causa estranhamento. Porque enquanto você acredita estar sendo podado, Deus já está preparando o fruto. Enquanto você se sente diminuído, Ele está ampliando seu território. E existe uma razão profunda para esse processo, mas ela só se revelará conforme avançarmos. O que eu posso te garantir é que se você está vivendo cortes inesperados, afastamentos súbitos ou rupturas dolorosas, talvez esteja mais próximo da sua bênção do que imagina. Quando Deus está prestes a mover algo grande na sua história, Ele começa removendo pessoas que não fariam parte do futuro que Ele planejou para você. E isso dói, porque muitas vezes são pessoas que você aprendeu a amar, confiar ou até depender emocionalmente. Mas Deus, que vê o que você não vê, corta relações que te atrasariam, mesmo quando esse corte parece injusto. E não se trata apenas de afastamentos visíveis. Às vezes, Ele faz alguém perder o interesse, mudar de comportamento, esfriar a conexão, e você interpreta como rejeição, quando na verdade é proteção. Deus te livra de histórias que te quebrariam mais adiante, mesmo que agora você não entenda o porquê. Outra coisa que Deus remove é o excesso de confiança em estruturas humanas. Quando você apoia seu coração em algo instável, um emprego, uma pessoa, um status, uma rotina, Ele permite que certas bases desmoronem para que você volte a se apoiar nele. É como se Ele dissesse: eu preciso que você cresça, e para crescer, você não pode depender disso. E uma das remoções mais silenciosas, porém mais profundas, é a remoção da ilusão. Deus tira máscaras, revela intenções, mostra por trás da cortina aquilo que você se recusava a ver. E embora essa revelação seja desconfortável, ela é libertadora. Deus nunca expõe para ferir, Ele expõe para salvar. E antes de seguirmos, eu quero ouvir de você. Comente aí embaixo a frase: eu aceito o que Deus remove para abrir caminho ao que Ele prepara. Escreva isso como um ato de fé e concordância, porque ainda há muito para ser revelado nos próximos blocos. Quando Deus está prestes a liberar uma bênção sobre a sua vida, Ele remove a pressa, e isso talvez seja uma das remoções mais difíceis de aceitar, porque você quer que tudo aconteça agora, hoje, imediatamente, mas Deus sabe que a bênção certa na hora errada vira fardo. Então, Ele desacelera caminhos, interrompe processos, trava portas que pareciam prestes a se abrir. Não é castigo, é calibragem. Ele está ajustando o seu tempo interno ao tempo da promessa. E existe algo curioso aqui. Quando você começa a notar que suas tentativas antes simples se tornam subitamente difíceis, muitas vezes isso não é ataque espiritual. É Deus te tirando do ritmo que te levaria ao lugar errado.
Ele reduz o passo para te preservar de escolhas precipitadas que poderiam custar anos da sua vida. Só que, desde onde você está, isso parece atraso. A verdade só aparece depois. Outra coisa que Deus remove é o apego a rotinas que te mantêm estagnado. Há hábitos que você criou para sobreviver, mas Deus quer que você viva. Por isso Ele mexe na sua agenda, muda seus caminhos, quebra a previsibilidade. Ele sabe que a transformação não nasce no conforto, nasce no movimento. E às vezes o primeiro movimento é desconstruir seu velho modo de viver. Deus também remove expectativas construídas sobre pessoas. Quando você espera demais do outro, inevitavelmente se frustra. Deus permite que algumas expectativas caiam para que você aprenda a esperar nele, não nos outros. Isso fortalece sua fé e te ensina a diferenciar o que é humano do que é divino, o que é promessa do que é projeção. E antes de encerrarmos este bloco, quero que você preste atenção no que está prestes a acontecer. Porque nos próximos minutos, você vai entender por que certos ciclos estão se repetindo na sua vida. E por que eles só se encerram quando Deus decide remover aquilo que você não consegue soltar sozinho. Quando a bênção está próxima, Deus remove acessos que muita gente tinha ao seu coração. Pessoas que opinavam demais, influenciavam demais, pesavam demais. Ele começa a filtrar o que chega até você. De repente, conversas que antes faziam sentido passam a soar vazias. Relacionamentos que antes pareciam fortes se mostram superficiais. Esse esvaziamento emocional não é descaso, é proteção. Deus também remove distrações que roubam sua sensibilidade espiritual. E isso pode acontecer de forma muito sutil. As coisas que antes te encantavam começam a perder o brilho. Há um cansaço diferente, uma saturação profunda, como se seu espírito estivesse te chamando de volta para o essencial. Ele não permite mais que você se distraia com o que te distancia dele. Outra coisa que Deus remove é a necessidade de agradar todos. Quando Ele está prestes a te abençoar, Ele te ensina a dizer não sem culpa, a colocar limites, a respeitar seu espaço emocional. Porque a bênção de Deus exige estrutura interna. E quem tenta agradar todo mundo nunca sustenta o próprio propósito. E então vem uma remoção que muitos não percebem. Deus tira pessoas que só estão na sua vida por conveniência. Ele expõe intenções ocultas, revela interesses, mostra quem se aproxima por amor e quem se aproxima por benefício. Essa triagem divina pode machucar, mas ela limpa o caminho para conexões verdadeiras. No final deste bloco, eu preciso te lembrar de algo essencial. Quando Deus começa a remover presenças, ruídos e distrações da sua vida, pode acreditar. Ele está fazendo espaço para algo maior do que você consegue imaginar. E esse entendimento pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está acontecendo agora. Quando Deus está prestes a mover algo grandioso na sua história, Ele remove conflitos silenciosos que você vinha ignorando. Aqueles desconfortos internos, aquelas inquietações que você empurrava para amanhã. De repente, tudo se intensifica. Não é coincidência. Deus está te forçando a olhar para o que você evitou por tempo demais. Antes da bênção chegar, Ele limpa o terreno. E isso inclui emoções mal resolvidas. Ele também remove dependências emocionais que te mantêm fragilizado. Às vezes, Ele permite que alguém se afaste ou que uma dinâmica mude porque você estava apoiando sua força em algo que não poderia sustentar seu futuro. Deus ensina você a caminhar em pé, não apoiado em muletas emocionais. E ainda que isso gere um vazio inicial, logo você percebe que esse espaço estava reservado para crescimento, não para carência. Outra remoção importante é o esvaziamento de ciclos repetitivos. Quando Deus quer te abençoar, Ele não permite que você continue rodando em círculos. Pessoas, padrões, escolhas, tudo o que te mantinha preso começa a perder sentido. É como se Ele cortasse a energia que alimentava antigas rotinas emocionais.
E pela primeira vez, você se vê livre para escolher diferente. Deus ainda remove medos antigos que te impediam de avançar. Ele traz situações que expõem essas inseguranças de forma direta, não para te humilhar, mas para te libertar. Porque a bênção que Ele está preparando exige uma versão de você mais ousada, mais firme, mais consciente do seu valor. Então Ele te confronta, te expande, te fortalece. E aqui está algo que talvez você ainda não tenha percebido. Certas perdas recentes não foram ataques, foram cirurgias espirituais. Deus arrancou o que te adoecia para que você tivesse estrutura emocional suficiente para receber o que está por vir. E isso explica por que, de repente, sua alma parece mais leve, mesmo sem saber exatamente por quê. Quando a bênção está próxima, Deus começa a remover acessos do inimigo à sua mente. Pensamentos que antes te derrubavam já não têm a mesma força. O peso emocional diminui, a ansiedade perde intensidade. As dúvidas não ecoam como antes. Isso não acontece por acaso. É intervenção divina. Ele está fortalecendo sua mente para que você não sabote aquilo que Ele está prestes a te entregar. Deus também remove oportunidades que parecem boas, mas que te desalinham do propósito. Às vezes, surgem propostas, caminhos, convites que brilham por fora, mas drenam por dentro. E quando essas portas se fecham, você acha que perdeu algo. Mas, na verdade, Deus está impedindo que você entre em ambientes que te tirariam da rota. Ele te protege até do que você queria. Outra remoção essencial é a de falsas seguranças. Coisas que você acreditava controlar começam a escapar das suas mãos. Para muitos, isso gera medo, mas, do ponto de vista divino, é libertação. Porque Deus sabe que você só experimenta a plenitude da promessa quando aprende a confiar plenamente nele. Não em recursos, não em previsões, não em garantias humanas. E existe uma remoção que quase ninguém percebe. Deus tira sua tolerância ao que te diminui. De repente, você se vê incapaz de permanecer em certas conversas, comportamentos, ambientes. Sua alma rejeita aquilo que antes você aceitava. É como se você tivesse crescido por dentro antes mesmo de perceber. A bênção está próxima quando você já não cabe no que te aprisionava. E antes de seguirmos para os próximos blocos, preste atenção. O que está mudando em você neste exato momento não é coincidência, é preparação. E essa preparação indica que aquilo que Deus está trazendo não é pequeno, é maior do que qualquer coisa que você já viveu. Quando a bênção está prestes a se manifestar, Deus remove pesos espirituais que você nem sabia que carregava. Aquelas culpas antigas, memórias que você revisita em silêncio, sentimentos que te prendiam ao passado, Ele começa a dissolver tudo. Não é um processo barulhento, é quase imperceptível. Mas de repente, você começa a respirar melhor por dentro, como se algo tivesse saído do peito. É Deus te preparando para um futuro onde velhas dores não podem mais comandar suas escolhas. Ele também remove a necessidade de provar seu valor. Quando Deus está prestes a te elevar, Ele corta o impulso de buscar validação externa. Pessoas que você tentava impressionar já não importam tanto. Opiniões que antes te paralisavam perdem o poder. Deus te ensina a se ver como Ele te vê. E isso muda tudo, porque a bênção dele não se sustenta em aprovação humana. Ela se sustenta na identidade que Ele colocou dentro de você. Outra remoção profunda que Deus faz é a desconstrução de crenças limitantes. Ele começa a mostrar que você não é quem seus traumas disseram que era, nem quem seus erros tentaram definir. A remoção dessas crenças dói, porque elas estavam ali há anos, moldando silenciosamente suas decisões. Mas Deus não permite que você entre em uma nova fase, levando pensamentos que distorcem quem você é. Ele também remove distrações emocionais que sabotavam seu foco. Aquelas situações que pareciam urgentes, mas não levavam a lugar nenhum. Pessoas que te envolviam em conflitos sem propósito, problemas que não eram seus. Tudo começa a se afastar. Deus está limpando o campo de visão para que você veja claramente o que Ele está construindo.
E talvez você ainda não tenha notado, mas algo importante está acontecendo nos bastidores da sua vida. O ritmo das coisas mudou. E quando o ritmo muda, é sinal de que o ambiente espiritual está sendo reorganizado para a chegada de algo que transformará sua jornada de forma permanente. Quando Deus decide te abençoar, Ele remove silêncios que te machucavam e substitui por revelações. Aquilo que estava confuso começa a fazer sentido. Conversas que antes não aconteciam finalmente se abrem. Pontos desconectados se alinham. Deus não quer te ver andando às cegas, Ele quer te ver consciente. Por isso, Ele ilumina áreas que estavam sombreadas dentro de você. Outra remoção marcante é o afastamento de ambientes espiritualmente pesados. Lugares que sugavam sua energia começam a perder força. E sem que você perceba, você se vê buscando paz, busca quietude, busca propósito. Isso não é acaso, é Deus te reposicionando. Ele tira você de atmosferas que minariam sua bênção antes mesmo dela chegar. Deus também remove comparações. Ele corta aquele hábito silencioso de medir sua vida pela vida dos outros. Quando a bênção está próxima, Ele te faz olhar para o seu próprio caminho, porque Ele sabe que comparação produz descontentamento, e descontentamento rouba a capacidade de reconhecer a mão dele agindo nos detalhes. A paz começa quando você entende que a promessa dele para você é única. E existe uma remoção inesperada que costuma ocorrer nessa fase. Deus tira sua tolerância ao que é pequeno demais para o seu chamado. De repente, conversas vazias te entediam. Projetos sem propósito te cansam. Relacionamentos sem profundidade já não te prendem. É como se Deus estivesse aumentando o seu padrão espiritual para que sua vida acompanhe o tamanho da bênção que Ele está preparando. E se algo dentro de você está começando a despertar, continue comigo. Porque nos próximos blocos, você vai entender por que certas rupturas recentes foram, na verdade, avisos divinos de que você está muito mais perto da virada do que imagina. Quando Deus está prestes a derramar uma bênção sobre a sua vida, Ele remove o excesso de barulho interno. Aquela confusão mental que antes parecia incontrolável começa a perder força. Não é que os problemas desapareçam, é que Deus te dá a capacidade de enxergar com mais clareza. Ele acalma tempestades dentro de você antes de acalmar tempestades ao redor de você. E esse silêncio que começa a tomar forma não é vazio, é preparação. Ele também remove atalhos que te desviariam. Às vezes surgem caminhos fáceis, soluções rápidas, propostas tentadoras, e de repente tudo isso desmorona sem explicação. Você talvez pense que é azar, mas não é. Deus está cortando caminhos que reduziriam sua capacidade de carregar a bênção que Ele está preparando. Ele não te permite viver algo grande sustentado por estruturas frágeis. Outra remoção essencial é o distanciamento de pessoas que são boas, mas não são certas para o seu propósito. Existe uma diferença enorme entre alguém que soma e alguém que direciona. E Deus, conhecendo a rota completa, remove influências que poderiam te levar a escolhas que parecessem corretas agora, mas que comprometeriam seu futuro. A bênção certa exige companhia certa. Deus também remove a insegurança escondida na sua voz. Aos poucos, você se pega falando com mais firmeza, tomando decisões com mais lucidez, percebendo que tem mais coragem do que imaginava. E isso não é motivação humana, é intervenção divina. Deus fortalece sua identidade antes de fortalecer sua realidade. E algo importante está acontecendo por trás de tudo isso. Existem movimentos que você não vê, portas sendo ajustadas, conexões sendo preparadas, e tudo aponta para um único sinal. Você está cruzando a linha que separa o que era apenas promessa do que está prestes a se tornar manifestação. Quando a bênção está próxima, Deus remove resistências espirituais que te acompanhavam há anos. Aquelas batalhas internas que pareciam intermináveis começam a perder intensidade. Aquilo que antes te derrubava agora já não te afeta da mesma forma.
É como se Deus tivesse invertido o peso das coisas. O que antes te sobrecarregava agora se torna pequeno demais para te paralisar. Isso é maturidade espiritual construída por Ele, não por força humana. Ele também remove relações onde só você carregava a conexão. Pessoas que você insistia em manter, mesmo sabendo que já não havia reciprocidade. Deus corta esses vínculos para te livrar da exaustão emocional e abrir espaço para conexões que caminharão com você, não apenas ao seu lado. É uma separação que no início parece perda, mas depois se revela proteção. Outra remoção profunda é a quebra de ciclos emocionais que te mantinham preso a versões antigas de si mesmo. Você começa a perceber que não reage como antes, não se abala como antes, não se diminui como antes. Deus está te alinhando à versão que Ele vê, não a que seus medos construíram. E isso transforma completamente sua forma de caminhar. Deus também remove oportunidades que te dariam visibilidade, mas roubariam sua essência. Às vezes, Ele fecha portas que todo mundo diz que você deveria entrar, mas que, secretamente, te afastariam do que Ele está construindo. Deus não te levará para um lugar onde você perderia quem você é. Ele quer te abençoar sem te corromper. E se até aqui você está sentindo que essa mensagem fala diretamente com algo que você está vivendo, então faça este gesto de fé. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber cada novo conteúdo que fortalece sua caminhada. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e continua preparando seu coração para o que Deus ainda vai revelar nos próximos blocos. Quando a bênção está chegando, Deus remove velhos sentimentos que te impediam de avançar. Aquelas mágoas que você guardou por anos começam a perder força. Situações que antes disparavam gatilhos agora passam por você como se não tivessem a mesma intensidade. Não é amnésia emocional, é cura. Deus não permite que você entre em uma nova fase carregando feridas que contaminariam aquilo que Ele está prestes a entregar. Ele também remove o medo de recomeçar. A vida é feita de ciclos, mas muitos permanecem parados porque têm medo de tentar de novo. Quando Deus quer te abençoar, Ele rompe a paralisia emocional. Ele te dá impulsos internos, te desperta, te inquieta de um jeito saudável. De repente, você percebe que está pronto para algo que antes parecia impossível. Isso é Ele preparando seus passos para o que vem adiante. Outra remoção importante é Deus tirar de você a necessidade de controlar tudo. Pessoas, situações, resultados. Você tenta segurar cada detalhe por medo de perder. Mas quando a bênção está próxima, Deus te ensina a confiar. Ele deixa claro que o controle está nas mãos dele, não nas suas. E quando você finalmente solta, ele começa a mover coisas que estavam travadas havia muito tempo. Ele também remove o peso de opiniões antigas que te rotularam, palavras que te machucaram, críticas que te limitaram, comentários que te diminuíram. Tudo isso começa a desaparecer da memória emocional. Deus silencia ecos do passado para que você caminhe guiado pela voz dele, não pelas expectativas dos outros. A bênção não cabe em identidades reduzidas, por isso ele as desfaz antes. E talvez você já tenha percebido isso. Algo dentro de você está mais leve, mais centrado, mais lúcido. Essa mudança interna não é efeito do tempo, é efeito da mão de Deus. Ele está alinhando sua alma à promessa que está prestes a se manifestar. Quando a bênção se aproxima, Deus remove ilusões sobre o caminho. Ele começa a te mostrar que o processo não será linear, que haverá curvas, desvios, ajustes, mas ao mesmo tempo ele te dá uma segurança interna inexplicável. Você olha para a frente e percebe que, mesmo sem saber tudo, está preparado para o que vier. É assim que Deus trabalha. Ele te fortalece antes de te entregar. Ele também remove vínculos emocionais com aquilo que já cumpriu seu papel na sua história. Pode ser um ambiente, um projeto, um sonho antigo. Quando algo perdeu a função espiritual, Deus não te deixa permanecer ali. Ele corta o apego para que você não desperdice energia em algo que já não produz crescimento.
Ele está te empurrando para uma nova estação. Outra remoção profunda é a de hábitos que sabiam te sabotar. Aquilo que você fazia quase automaticamente e que te afastava de quem Deus queria que você fosse, ele começa a enfraquecer. Você perde o interesse pelo que antes te prendia. Velhas tentações perdem brilho. Velhas rotinas perdem força. Isso é Deus restaurando sua liberdade por dentro. E existe uma remoção silenciosa que muita gente ignora. Deus tira justificativas. Ele corta desculpas, quebra auto-engano, derruba narrativas que você usava para se esconder. Ele te coloca frente a frente com a verdade, porque a bênção exige maturidade. Ele te quer inteiro, desperto e pronto. E antes de passarmos aos próximos blocos, perceba isto. Se você está vivendo dias de desprendimento, de ondas emocionais, de cortes inesperados, não se assuste. Muitas vezes, esse é o sinal mais claro de que Deus está ajustando os últimos detalhes antes de virar a página da sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Quando a bênção está prestes a se tornar real, Deus remove os últimos resquícios de dúvida que ainda rondavam seu coração. Aqueles questionamentos que voltavam sempre nos momentos de fragilidade começam a perder força. A voz interna que dizia, e se não der certo, começa a ser substituída por uma convicção tranquila que você não sabe explicar, mas sabe sentir. É Deus consolidando sua confiança para que, quando a porta se abrir, você entre firme e não hesitante. Ele também remove conexões emocionais com o passado que poderiam te puxar de volta. Pessoas, memórias, versões antigas de si mesmo, tudo o que poderia tentar te reancorar em antigas dores começa a se dissolver. Isso acontece porque a bênção que está chegando exige liberdade emocional. Deus está rompendo cada corrente invisível para que nada tenha autoridade para te puxar para trás. Outra remoção determinante é a de oportunidades que te distraem do propósito principal. Às vezes, quando você está prestes a entrar naquilo que Deus planejou, surgem caminhos quase bons. Eles parecem promissores, mas não sustentam o que Deus quer te entregar. Quando essas opções desaparecem, você pode achar que perdeu chance. Mas, na verdade, Deus está ajustando seu foco para que você não aceite menos do que Ele preparou. Deus também remove o cansaço que antes te fazia desistir no meio do caminho. Você começa a perceber uma resistência diferente, uma força que não vem de você, uma disposição emocional que antes não existia. É Ele revigorando o seu espírito para que você não apenas receba a bênção, mas tenha estrutura para vivê-la com maturidade. E aqui há algo sutil acontecendo agora mesmo. Deus está afinando sua visão. Ele está te conectando àquilo que já existe no mundo espiritual, mas ainda não se manifestou no natural. Essa sintonia fina é sinal claro de que você está a alguns passos do que Ele prometeu. E não há mais nada que possa impedir o que Ele decidiu liberar. Quando a bênção chega muito perto, Deus remove o último bloqueio. A versão de você que não sabia que merecia viver o que Ele preparou. Ele desfaz inseguranças, corrige percepções distorcidas, cura sentimentos que te diminuíam. Ele ajusta sua identidade para que você receba com coragem aquilo que antes você só pedia com medo. A bênção não chega para alguém encolhido. Ela chega para alguém que aprendeu a se ver pelos olhos dele. Ele também remove pressões externas que tentavam moldar sua jornada. A comparação cessa, a competição perde o sentido, a necessidade de provar algo se desfaz. Você começa a caminhar com leveza, consciente de que o que Deus tem para você não depende de cronograma humano. Essa liberdade é um dos sinais mais fortes de que algo grande está prestes a acontecer. Outra remoção final é a de ruídos espirituais, aqueles pensamentos confusos, alertas falsos, medos projetados. Deus silencia tudo isso. Ele limpa seu discernimento, te dá paz nas decisões, clareza nos passos. A bênção não chega em meio ao caos.
Ela chega quando sua alma está alinhada ao que Ele está dizendo. Deus também remove a sensação de escassez. Você para de pensar em termos de falta e passa a enxergar possibilidades. Passa a perceber portas onde antes só via paredes. Essa mudança de mentalidade não é apenas maturidade, é preparação para administrar o que está vindo. Deus não apenas entrega, Ele te transforma para que você saiba o que fazer com o que recebe. E então, quando tudo está silenciosamente no lugar, o que você perdeu, o que você superou, o que Deus removeu, você percebe que nada foi em vão. Cada corte abriu espaço, cada afastamento criou margem, cada silêncio organizou o caminho. Porque quando Deus decide abençoar alguém, Ele não apenas entrega algo, Ele prepara o terreno inteiro para que a promessa floresça. E agora, se você observar bem, esse terreno já está pronto. A próxima parte é Deus realizando o que Ele prometeu.